pode ser obtida a qualquer preço, muito menos a conta da dignidade da pessoa humana. Bom, eu não sei se dispõe ainda de alguns minutos ou se já abusei da paciência dos colegas. Deixa eu só falar, então, uma última coisa, porque é algo que me é muito próximo. Eu sou um dos coautores do anteprojeto, hoje projeto de Código de Defesa do Contribuinte. Esse código, ou esse projeto, foi muito criticado, continua sendo, né? Então, até por prudência, digo que não sou o único coautor, né? Participaram desse trabalho os ilustres professores Paulo de Barros Carvalho, Eduardo Domingos Botalo, Ricardo Lobo Torres e José Sotomayor Borges. Eu fui um dos 5 integrantes dessa comissão. Trata-se do projeto de lei complementar 676 de 1999. Não é? Ainda está no Senado. Né? É um projeto que dorme o sono dos justos, né? Ou como dizem os enólogos, né? Está no permanente sono de espera. Ele tem sido criticado, mas a meu ver, injustamente, né? Porque, na verdade, ele apenas procura explicitar os direitos fundamentais do contribuinte que estão implícitos na Constituição. Ele não visa proteger o mau contribuinte, mas apenas estabelecer um equilíbrio, né? Uma igualdade entre o fisco e o contribuinte, especialmente o contribuinte pessoa física, o contribuinte que não é assistido por bons advogados e que às vezes tem dificuldades para obter uma simples certidão negativa. Então a ideia do código é essa, proteger o contribuinte contra eventuais excessos fazendários. Ah, mas tem caráter protetivo? Tem, e esse caráter protetivo não é estranho ao nosso direito. A Consolidação das Leis do Trabalho é um código que protege o trabalhador. O Código de Defesa do Consumidor, não é, veio para ficar, também tem caráter protetivo. São 2 diplomas que já mostraram o a que vieram, já revelaram toda a sua utilidade. Então, eu estou convencido, né, sem embargo de opiniões em sentido contrário, que caso o Código de Defesa do Contribuinte venha a ser aprovado, ele será um importante instrumento de preservação da cidadania. Ah, mas o projeto tem falhas, tem defeitos. Eu até dou de barato que tem. É uma obra humana, não é? E como obra humana tem as suas deficiências. Mas essas deficiências podem e devem ser corrigidas no caminho dos debates parlamentares. É para isso que existe o Congresso Nacional, para aperfeiçoar os projetos de lei. O que não se pode dizer, né, sempre com o devido acatamento, é que o Brasil não precisa de um Código de Defesa do Contribuinte. Por que o Brasil não precisa? Os Estados Unidos já tiveram 2 Códigos de Defesa do Contribuinte. A Espanha tem o seu Código de Defesa do Contribuinte. Aliás, nós da comissão usamos muitos dispositivos do então recém-aprovado Código de Defesa do Contribuinte da Espanha. A Itália também tem o seu Código de Defesa do Contribuinte, a Bélgica, o Japão, a Holanda. E veja que são países onde a tributação é levada a sério, onde os infratores do campo tributário são processados e muitos amargam o cárcere. Dizer que o Brasil não precisa de um Código de Defesa do Contribuinte me faz lembrar a história de Lavoisier e a Revolução Francesa. Lavoisier era um grande químico, todos sabemos disso, ele acabou caindo nas garras do terror e foi condenado à morte pela guilhotina. Aliás, sabem por quê? Porque descobriram os novos detentores do poder, que durante um certo período da sua vida, Lavoisier tinha sido cobrador de impostos. Isso foi suficiente para que ele fosse guilhotinado. Por quê? Porque ele cobrava impostos em nome do ancien regime, não é? E, portanto, era contra-revolucionário. Uma grande bobagem, né? Mas isso tudo é história verdadeira, né? Tá relatado até num livro famoso, Os Deuses Têm Sede, de Anatole France, né? Um clássico. Quando a sentença foi prolatada, ele não fez o que quase todos faziam, ele não pediu clemência, até porque pedir clemência nessas circunstâncias era inútil, né? Ele pediu prazo, ele disse,
à corte, né, que o havia sumariamente condenado à morte, que ele estava ultimando alguns experimentos científicos e que ele precisava de algumas semanas, né, para concluir os seus trabalhos, depois do que ele caminharia tranquilo para o cadafalso. E a resposta do presidente da corte ficou tristemente célebre. A República Francesa não precisa de sábios, né? Talvez a República Francesa não precisasse, né? Eu estou convencido, data máxima vênia, que o Brasil realmente precisa de um Código de Defesa do Contribuinte. Com o Código de Defesa do Contribuinte, haverá, penso eu, finalmente, a harmonia, né, que sempre deveria ter existido entre os direitos do fisco e os direitos do contribuinte. E eu até, se me pedissem um conselho a dar ao Congresso Nacional, enquanto votasse o Código de Defesa do Contribuinte, eu diria, siga a máxima daquele velho rei indiano, Mahabharata, né? Mahabharata reinou há mais de 3 anos, no século XII a.C. E ele escreveu o seguinte: o rei deve cobrar tributos dos seus súditos como o apicultor retira o mel dos favos, sem molestar as abelhas. Não é à toa que Mahabharata passou para a história como o sábio. Ele já sabia que o tributo é meio, não é fim. O tributo não existe para enriquecer o Estado. O tributo existe para alavancar o bem comum, em termos atuais, para realizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Agradeço a todos a gentileza e a bondade de me terem ouvido. Muito obrigado. Bom, eu não sei qual é a sistemática, se quiserem me honrar com alguma pergunta, né? A professora Lisiane agora vai dar as diretrizes. Né? Bom, inicialmente, mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado.